Vamos ficar de pé, vamos fazer uma oração. Depois eu vou ler alguns versículos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, estamos aqui essa noite, Senhor Deus, para nós buscar a Tua presença, Deus. Queremos que o Teu Espírito Santo nessa noite faça algo maravilhoso em nossas vidas, ó Pai. E essas pessoas que estão aqui, ó Pai, veio para Te buscar em espírito e em verdade. Então, Senhor, o Teu Espírito Santo tem liberdade para andar no nosso meio. Eu quero que nessa noite o Senhor faça algo maravilhoso, em que possa mesmo nos fortalecer, possa mesmo confirmar o que nós viemos buscar aqui, Senhor. Que a Tua palavra, a palavra viva que está em cada um de nós, ó Pai. Abençoe a vida do pastor Carlos, que vai trazer a palavra para cada um de nós. Abençoe a banda, os levitas aqui, Senhor. Os músicos, todos, ó Pai, quem está na mesa de som. Abençoe em nome de Jesus, que aqui tudo possa sair conforme a Tua vontade, Deus. Que cada um de nós possa diminuir e que o Teu Espírito Santo possa crescer em nós. Dá o seu entendimento, o entendimento da Tua palavra para cada um de nós, para nós alimentar cada dia mais e mais e se fortalecer cada dia mais em Ti, Senhor Jesus. Então venha sobre nós, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Vamos abrir em Salmo 115. Salmo 115. Honras somente a Deus. Amém? Não a nós, Senhor, não a nós, mas o Teu nome dá glória. Por amor da Tua misericórdia e da Tua fidelidade, porque diriam as nações: onde está o Deus deles? No céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. Prata e ouro são os ídolos deles, obras das mãos de homens. Tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram. Suas mãos não apalpam, seus pés não andam, som nenhum lhe sai da garganta. Amém? Só até aí. Eu queria dizer o seguinte: que o nosso Deus não é feito nem de ouro e nem de prata. Ele não é feito de formas que foi feita por mãos de homens assim, ó, alguns ídolos que pessoas buscam, que pessoas adoram. O nosso Deus, Ele é um Deus vivo, aquele que morreu e ressuscitou ao terceiro dia. E eu tive uma experiência uma vez, ouvindo uma palavra, e ali uma certa pessoa chamou o pregador e falou assim: esse Deus que você serve, será que Ele é melhor que o meu Deus? Aí ele falou assim: o meu é o Deus que ressuscitou o terceiro dia. Se você for naquele túmulo, não tem nada ali. Aí ele falou: e o seu? Qual é o seu? Ele falou assim: o meu é o Buda. Aí ele pegou e falou assim: então eu vou te fazer uma pergunta. O seu Deus anda? O seu Deus fala? O seu Deus ouve? Ou o seu Deus é aquele um que está lá todo encolhido e todo dobrado e com as mãos trançadas? O homem parou e refletiu e falou assim: me fala mais desse Deus que você falou, que realmente ressuscitou para mim. Que eu não quero mais saber deste Deus que eu estou adorando, porque esse Deus que eu estou adorando até agora não fez nada para mim. Então somente a Deus nós temos que dar honras, somente a Ele, porque Ele morreu por mim e por você. E se você ler isso aqui de ponta a ponta, a palavra de Deus, você vai ver que Ele ressuscitou o terceiro dia e está à direita do Deus Pai Todo-Poderoso. Amém? Então vamos louvar ao Senhor hoje com a banda oficial. Ai, de Deus, hein?
Aleluia. Amém? Nós vamos então, vocês estão sentindo alguma diferença aqui? Alguém notou alguma diferença aqui? O que eu estou fazendo aqui? Olha o Caio lá, ó. Só deu alterou alguns fatores aqui, mas amém. Então hoje nós vamos ministrar a palavra aqui, né? A palavra de Deus. E eu queria que cada um de vocês buscasse mesmo de coração a presença do Senhor. Amém? Nós vamos começar com um cântico que nós vamos prestar adoração a Ele. Nós vamos entoar, né? Falar: Jesus, eu te amo, eu te adoro. É tão bom isso, né? A gente viver isso, louvando e bendizendo a Jesus. Amém? Glória a Deus. A salva de palmas para Jesus. É para Jesus. Amém.
o seu alvo? Aleluia. O meu alvo é Cristo. Amém? Aleluia.
continuando em tua presença, nesse momento nós vamos adorar a ti, Senhor. Que teu Espírito Santo possa tocar os corações nessa noite. Que teu Espírito Santo possa confortar a cada alma. Fala, Espírito Santo, sobre cada vida agora nessa noite. Quero que vocês fechem seus olhos, comece a adorar ao Senhor, comece a glorificar o Senhor. Abre a sua boca e comece a falar: oh Jesus, vem neste lugar, vem sobre a minha vida, vem, Senhor, eis-me aqui, Senhor. te busca em espírito e em verdade.
objetivo, cada um tem um pensamento, Pai. Então que nessa noite essas pessoas que vieram aqui, o Senhor possa confirmar o que eles vieram buscar. O Senhor possa estar confirmando através da palavra, através do louvor, ó Pai. Em tudo que nós fizemos aqui, Senhor, que o Teu Espírito Santo trabalhe em cada coração, ó Pai. Enche, Senhor, essas vidas que Te buscam em espírito e em verdade. Aqui está um povo que clama o Teu santo nome, Senhor. Oh Deus maravilhoso, como é maravilhoso sentir a Tua presença, como é maravilhoso sentir o Teu poder, o Teu poder. Oh Deus, vem neste lugar, Pai. Nós precisamos de Ti, Senhor. Nós precisamos Te ver, Deus. A todo momento precisamos de Ti. Enche, Senhor, enche, Senhor, enche. Enche, Pai, enche. Oh Deus, como é maravilhoso sentir a Tua presença. Nós precisamos Te ver, que essa noite nós possamos Te ver face a face, Deus. Deus maravilhoso, Te ver. Jesus, glória, Senhor, obrigado pela Tua presença, Pai. Que o Teu Espírito Santo realmente possa falar em cada coração nessa noite. Que o Teu povo possa sair daqui com novas experiências. Oh, Yashuri, canta e alamaste, alamaste. Oh, derrama, derrama, Yashuri, alamaste, atalai, amoroshiri, alamaste. A Sua presença é maravilhosa aqui neste lugar, no nosso meio. Enche, Senhor, enche mais a Tua presença, Senhor. Enche o Seu povo com a Tua presença, Pai. Precisamos de Ti. Preciso tanto Te ver. Preciso tanto de Ti. Preciso tanto Te ver. Obrigado, Senhor, pela Tua presença em nossas vidas. Em nome de Jesus, eu agradeço a Ti por tudo, Pai. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Aleluias. Quem está sendo abençoado já e sentindo a presença do Senhor, dá uma salva de palmas para o Senhor Jesus. Aleluias. Agora eu passo a palavra para o pastor Carlos, vai trazer a mensagem de Deus para nossas vidas. Amém. Aleluias. Aleluia. God is good all the time. Aleluia. Deus é bom todo o tempo. Vamos abrir as nossas Bíblias. Eu quero ler alguns versículos do Isaías, livro do profeta Isaías, capítulo 42. Essa semana eu buscava ao Senhor em oração,
meditando na palavra de Deus, e eu fico tão emocionado, feliz, ver como que Deus responde quando nós nos debruçamos sobre a palavra de Deus, para meditar na palavra de Deus e para buscar a sua presença. Tudo que nós temos falado hoje gira em torno do discipulado, né? Então tome essas minhas palavras como um exemplo para a sua vida, para você gastar tempo com Deus, para você buscar a Deus na sua palavra e meditar nele. Você vai ver que forma tremenda, maravilhosa, uma manifestação extraordinária, que você vai perceber Deus falando com você. Eu acho isso tremendo. Eu acho isso tremendo. Eu fico maravilhado com isso. Falei, meu Deus. A gente sabe muita coisa, tem ouvido muita coisa de Deus. A gente sabe que Ele é um Deus tremendo, que está conosco, o Espírito Santo habita em nós. Mas quando você vê Deus falando contigo e ratificando, né, aquilo que nós cremos, então é maravilhoso. E olha só que palavra tremenda o Senhor me deu. Isaías 42 diz aqui: eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu eleito, em quem se compraz a minha alma. Pus o meu espírito sobre ele. Juízo produzirá entre os gentios. Não clamará, não se exaltará, nem fará ouvir a sua voz na praça. A cana trilhada não quebrará, nem apagará o pavio que fumega. Em verdade produzirá o juízo. Não faltará nem será quebrantado, até que ponha na terra o juízo, e as ilhas aguardarão a sua doutrina. Assim diz o Senhor, que criou os céus e os estendeu, e formou a terra e a tudo quanto produz, que dá a respiração ao povo que nele está, e ao espírito aos que andam nela. Eu, o Senhor, te chamei em justiça, e te tomarei pela mão, e te guardarei, e te darei por conserto do povo, e para a luz dos gentios, para abrir os olhos dos cegos, para tirar da prisão os presos, e do cárcere os que jazem em trevas. Eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois a outrem não darei, nem o meu louvor às imagens de escultura. Amém? Vocês percebem aqui, conseguiram perceber aí, nesta palavra, em alguma coisa em comum com aquilo que vocês já ouviram aqui hoje? É lindo isso, né? Eu amo isso, porque o que significa isso? Muito claro para mim. O Espírito Santo está falando conosco, está nos ensinando. Amém? Aleluia. Então fique feliz, querido, porque Deus está falando contigo. E Deus tem uma palavra para o seu coração. Então abra o seu coração, sua mente, o seu espírito, e receba, não como palavra aqui do pastor Carlos, mas uma palavra de Deus para você. A minha palavra não vale nada, mas a de Deus vale tudo. Amém? Então, eu abri essa palavra e fiquei pensando em algumas coisas que a gente experimenta na vida, né? Olhando para o lado que a gente já conhece da palavra de Deus,
esse texto, ele é um texto profético. Isaías escreveu 700 anos antes de Jesus nascer, mas ele é o chamado um profeta messiânico. Por quê? Porque ele anunciou 99,9% do que foi a vida de Jesus 700 anos antes de Jesus vir ao mundo. 700 e tantos anos antes. E as palavras de Isaías, as profecias que a gente encontra em Isaías, elas se cumpriram na vida de Jesus. Esse texto aqui, certamente é um desses textos que está falando de uma pessoa, né? Claramente aqui, esse servo do Senhor aqui, esse servo de Deus aqui, esse servo que produziria juízo, esse servo que o Senhor pôs o Espírito dele, que não clamaria, não se exaltaria, nem faria ouvir a sua voz na praça. Quer dizer, ele não vem assim com microfone, ele não vem fazendo escândalo, ele não vem com mídia, com estardalhaço. Ele vem de uma forma humilde, ele vem de uma forma simples, uma forma tranquila, né? É Jesus. É Jesus que ele está se referindo aqui, né? Ele diz assim: a cana trilhada não quebrará, nem apagará o pavio que fumega. Então, Jesus citou esse texto aqui. Naquele tempo, né? Até hoje ainda se faz isso, mas naquele tempo, quando se colhia o milho, quando se fazia a colheita do milho, a pessoa faz o seguinte: a pessoa vai lá, arranca a espiga e quebra a cana. Quebra a cana. Depois larga lá. Quando seca, eles vêm, põe fogo para limpar a terra, né? Para que possa consumir tudo e destruir tudo e começar a nova cultura. Então, essa é uma figura que Jesus toma, né? Que Deus está falando aqui, de como seria o procedimento de Jesus em relação às pessoas. Quebrar a cana era um ato, né, de destruição ali da soberba da planta, porque a planta erecta, né, ela em pé, ela é bonita, mas quando ela é quebrada, ela é humilhada. Ninguém quer ficar de joelho, né? Quem gosta aqui de ficar de joelho? Então, quando se quebra a cana, significa que está se humilhando a pessoa, né? E quando se põe fogo, então, né? É sinal de destruição daquela pessoa, daquela situação. Então, Jesus, ele não veio até nós com esse objetivo de nos quebrar. Ele não veio com esse objetivo de nos humilhar, muito menos de nos destruir. Uma vez que nós, por nós mesmos, por nossos pecados, por nossas fraquezas mesmo, nós estamos nesse caminho. Nós estamos nesse caminho da humilhação. Nós estamos no caminho da destruição, de morte. Nós já estamos nesse caminho. Não é preciso que ninguém venha acrescentar dores às nossas vidas. Não é verdade? Você quer ver um negócio? Quando você fica doente, né? Se você fica doente, você fala assim: mas o que me deixou doente? Um bichinho microscópico. Um bichinho que eu nem enxergo, um micro-organismo tão pequenininho, ele é capaz de fazer o quê? De acabar comigo. Não é humilhação? Não é humilhação? Você fala assim: se eu puder sair no tapa com esse
micro-organismos, eu ia mostrar para ele quem sou eu. Você fica doente, é só você ter uma dorzinha de barriga que você vai ver a inutilidade que você é. Você vai ver a fraqueza que você é. E por que nós ficamos assim tão medíocres, né? Por causa do pecado. O pecado nos consome, né? Eu queria aqui ter um cabelo bonito, vistoso, né? Não queria ficar ostentando essa careca feiosa aqui. Mas fazer o quê? É fruto da minha degradação, da minha humilhação. Cada dia eu vou ficando mais velho, mais feio. Vou pagando o preço do quê? Do meu pecado. As dores vêm e falam assim, já sei, eu pequei mesmo. Eu sei que tem que doer mesmo. O sofrimento faz parte. Jesus não veio jogar isso na nossa cara. Jesus não veio e falou, você está vendo, pecador, o que você está passando agora? Você está vendo? Né? Às vezes a gente faz isso. Eu já fiz isso uma vez, né? Eu lembro quando eu fui no hospital, uma mulher lá de câncer, eu falei para ela, você está vendo o que o pecado fez contigo, filho? Ela chorou, e é verdade, ela reconheceu. E o que eu queria era isso, que ela reconhecesse que o pecado tinha feito isso com ela. Por quê? Porque Jesus veio até nós para nos dar uma nova oportunidade de vida, que é a vida eterna. Ele veio para nos curar, para nos restaurar, para nos tirar desse estado de humilhação. Ele foi humilhado para que você pudesse sair desse estado de humilhação, né? Então é Jesus, esse é o ministério dele. O que ele veio fazer? Versículo 7: abrir os olhos dos cegos, né? E aqui não fique pensando que é uma cegueira física, não. Também ele curou alguns cegos fisicamente, mas aqui a cegueira não é propriamente aquela física, mas é aquela cegueira de Deus, aquela obstrução da visão, no sentido de não ser capaz de ver a Deus. Como o Rodrigo citou aqui no texto ontem, de 2 Coríntios, qual que é o versículo? Capítulo 4, versículo 2, né? Se não me engano, deve ser por ali. Que diz assim, que o diabo cegou o entendimento dos incrédulos para que eles não creiam. Então o diabo vem isso, ele faz que a pessoa fique cega. O que é ficar cega? É essa incapacidade de enxergar uma realidade tão grande e tão verdadeira, tão pura, que é de Deus. Então Jesus veio para isso, ele veio para destruir essa cegueira, né? E com isso tirar da prisão os presos. Jesus disse, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Libertar do quê? Eles podiam falar assim, mas não estou preso. Jesus não tem uma passagem na Bíblia que ele entrou na prisão para tirar alguém da prisão, a cadeia, literalmente falando, não tem. Mas ele disse, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então ele falava de uma prisão, que é a prisão da ignorância, que é a prisão do pecado, e prende as pessoas, que acorrentam as pessoas, né? Então no versículo 8 ele diz, eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória não darei a outrem, nem o meu louvor às imagens de escultura. Amém? Esse é o servo do Senhor. Esse é Jesus que veio fazer essas coisas, né? Mas deixa eu te dizer uma coisa, é importante que você saiba disso. Não é só de Jesus que Deus espera isso.
garganta está ruimzinha. Não é só de Jesus que Deus espera isso. Por exemplo, quando Deus escolheu a Israel, quando Deus chamou a Israel, e quando Deus escolheu a Israel, por que Ele fez isso? Ele esperava que Israel fizesse tudo isso que Jesus fez. Ele esperava que Israel fosse no meio da terra um povo que proclamasse para o mundo inteiro estas coisas que Jesus fez, né? Mas ele fez isso? Israel fez isso? A nação de Israel fez isso? O povo de Israel fez isso? Alguns fizeram, mas não o povo. Não o povo. Então Israel fracassou como o quê? Como servo do Senhor. Israel fracassou como servo do Senhor. Quando foi e o que é que contribuiu para que Israel fracassasse no seu ministério como servo do Senhor? Então, se você ler a Bíblia, você vai ver que Israel é o tipo daquele crente São Raimundo. Conhece o crente São Raimundo, não sabe? É, aquele lá. É um pé na igreja e um pé no mundo. Israel sempre foi assim, eles serviam ao Senhor, eles tinham toda a liturgia de Deus, eles tinham todo aquele serviço ao Senhor, mas eles não largavam os ídolos. Não largavam os ídolos. Se você vê a história, quando você lê a história do povo de Israel, por exemplo, quando Israel estava voltando, Jacó estava voltando lá da terra do sogro, estava lá, caravana, ele levando todos os bois, os camelos e os bichos e as mulheres e os filhos e os empregados, e aquela caravana, e ele voltando para casa. Então, a filha, a mulher de Jacó, Raquel, ela tinha feito o quê? Ela roubou um ídolo de ouro lá do pai, lá, um ídolozinho, e escondeu na bagagem. E veio. E aí o Labão viu que faltou aquilo ali e ficou furioso e foi atrás. Eu vou catar esse ladrão e vou pegar esse que roubou esse negócio, esse meu ídolo. Porque eles lá adoravam os ídolos. A mulher, as filhas de Labão, mulher de Jacó, elas aprenderam com o pai. Elas tinham seus ídolos. Então ele veio e falou assim: revista todo mundo. E aí a Raquel, muito esperta, ela sentou em cima do ídolo e falou assim: papai, eu estou naqueles dias, quer dizer, estava dizendo que estava menstruada, e estou menstruada. Mentira, mas ela estava dando golpe para ficar ali quietinha em cima do ídolo. E aí o pai deixou para lá: não, está menstruada, então fica aí, filha, tudo bem. E revistou tudo e não achou o ídolo dele. E aí o Jacó fez um escarcéu: você está achando que tem ladrão no nosso meio? Não sei o que, era a mulher dele. Mas isso aí eu estou dizendo essa história só para vocês verem que desde o início Israel serviu aos ídolos. E em todo o tempo o povo de Israel estava assim, um pé na igreja e um pé no mundo, um pé com Deus Yahvé e um pé na idolatria. O tempo todo, todas as épocas e todos os reinados e toda a história de Israel é uma história que só mostra esse cenário. Às vezes fazia-se uma restauração, uma reforma espiritual, às vezes faziam-se uma limpeza na casa, destruía alguns ídolos, alguns se levantaram para fazer isso. Gideão, por exemplo, destruiu um ídolo lá e ainda ficaram bravos porque ele destruiu o ídolo. O povo ficou bravo porque ele destruiu o ídolo. Mas Israel sempre foi assim. Essa foi a desgraça de Israel. Por quê? Porque servir aos ídolos foi um problema na vida de Israel. Porque
a contaminação dos ídolos não é só o fato da adoração à imagem, mas aí a contaminação dos ídolos, ela trazia outros prejuízos para o povo de Israel. Em primeiro lugar, a divisão. Você só tem um tempo. Diga comigo assim: eu só tenho um tempo. Ou você serve ao Senhor, ou você vai servir outra coisa. Sim ou não? Meu raciocínio está certo? Vamos dizer, você só tem uma hora. Mas aí é o seguinte, eles faziam assim, ilustração: meia hora eu estou lá adorando o Senhor, meia hora eu vou fazer um sacrifíciozinho ali para o ídolo no cantinho. Então a primeira coisa que acontece é essa divisão do tempo. A divisão do tempo. E aí a compreensão do homem é tão pequena e tudo mais, que acaba ele sendo levado a pensar muito mais, ele gastar muito mais tempo com os ídolos do que com Deus. Mesmo porque a idolatria é um negócio que demanda tempo, gente. Olha, se tem um povo que é mais livre de tempo e mais tempo o Senhor, é o povo cristão. Mas as outras religiões, se o cara for muçulmano, por exemplo, ele tem que rezar 5 vezes por dia. 5. Quantas vezes você reza por dia? Se o cara for espírita, ele tem que fazer um cerimonial tão grande, de comida, de bebida, de despacho, tem que gastar uma nota com comida para ídolos e tanta coisa arada que eles inventam. E se for idólatra, romanista, é muita vela, gastar dinheiro com muita imagem, é uma gastança de dinheiro e uma ocupação tremenda do tempo. A idolatria custa caro e toma tempo. E de quem era o tempo que eles estavam tirando? De quem era? Do Senhor. Era do Senhor que eles estavam tirando esse tempo. E aí, então as famílias iam se formando com essa educação, passando isso de pais para filhos e prejudicando totalmente o entendimento do povo de quem é Deus, o que Deus espera de nós. Como nós estávamos estudando hoje na nossa classe de liderança, você perdeu o foco, você perdeu o alvo, o objetivo, você perdeu tudo. E você vai gastar seu tempo com tantas coisas, né? A igreja quantas vezes se perde com tantas coisas banais, e o principal, o alvo, o objetivo dela não cumpre. Por quê? Porque não teve tempo. Não teve tempo. Gasta-se horas. A igreja tem uma história assim. Tem concílios da igreja. Na história da igreja você vai ver concílios que levaram meses. Sabe o que é meses discutindo? Será que é essa palavrinha que é certa? Será que não era bem um R aqui no lugar de um... Enquanto isso, milhares e milhares de pessoas estão sem Jesus, morrendo, indo para o inferno. Esse é um dos maiores prejuízos que o povo tem quando, ao invés de servir ao Senhor e procurar entender quem é esse Deus, como Ele funciona, o que é que Ele quer de mim, o que eu posso fazer para colaborar com Ele, né? Está escrito aqui na sua palavra: eu, Senhor, te chamei em justiça e te tomarei pela mão, te guardarei, te darei por conserto do povo, para a luz dos gentios, para abrir os olhos dos cegos, para tirar da prisão os presos. Quantos cegos você tem aberto os olhos, querido? Presta atenção. Você foi chamado para quê? Para que você foi chamado? Para tirar as pessoas da prisão, para abrir os olhos aos cegos. Então Israel se perdeu nisso. E sabe o que aconteceu com Israel? Foi a sua ruína.
foi a sua ruína. E na Bíblia você encontra algumas analogias a esse respeito. Por exemplo, a analogia da vinha. O que é a analogia da vinha? Tem uma historinha lá, o administrador chegou, o dono da terra, o fazendeiro, falou: eu vou plantar uma vinha. Quem planta uma vinha quer o quê? Quer uva, quer vinho, quer alegria. Ah, plantei a minha vinha. Nossa, olha, eu vou colher uma uva. Mas que uva especial que eu vou colher. Uma uva maravilhosa, doce. Eu vou chegar do campo e eu vou sentar na minha cadeira e eu vou pegar aquela uva e vou fazer um vinho para mim e vou me alegrar com a minha uva, com a minha vinha. Plantou. Aí ele chegou lá na vinha, pegou, vou experimentar a minha uva, pôs na boca, azeda. Nossa. Empregado, vem cá, você botou esterco aqui direitinho? Pus, não, põe mais. Aí a uva está azeda, tem alguma coisa errada. Limpa mais, põe mais esterco e joga água. E eu quero uma uva doce. Aí ele foi embora. No ano que vem ele volta. Ah não, agora a uva está lá, fortona, bonita. Pegou a uva azeda. 3 vezes ele foi, 3 anos ele plantou, cuidou dessa planta e mandou o empregado cuidar dela para que ela ficasse linda, não faltasse alimento, que ela tivesse tudo que ela precisasse, para que ela desse uva doce, mas ela deu uva azeda. O administrador falou: vem cá, corta. Corta. Vou plantar mandioca, vou plantar batata, vou plantar qualquer outra coisa, mas eu não quero essa uva azeda na minha terra. Foi o que o Senhor fez com Israel. O que está fazendo na minha terra? Fazendo. Pô, lá um filho lá de estrangeiro e foi lá e derrubou tudo, queimou tudo, levou o povo tudo, espalhou o povo pela terra toda. Esse foi o resultado. Está escrito na Bíblia. A destruição daquele povo. Agora, querido, você fica pensando: pastor, mas peraí, né? Esse negócio não tem nada a ver com nós, não, né? Eu gostaria tanto que não tivesse. Eu gostaria tanto que eu não tivesse envolvido nessa história. Eu gostaria tanto que vocês aqui, meus queridos, meus amados, meu povo, que eu amo tanto, vocês não tivessem nada a ver com isso. Mas infelizmente, olha, vocês têm tudo a ver. Vou explicar por quê. Porque nós também temos o mesmo chamado do Senhor. Jesus disse assim: olha, muitos são chamados e poucos são os escolhidos. Qual a diferença do chamado para o escolhido? Quem sabe? Chamados todos são, viu? Eu já disse outro dia, na verdade a palavra certa é a seguinte: todos são chamados, mas poucos são os escolhidos. O que é que qualifica uma pessoa como escolhida? Quem sabe me dizer? Alguém aqui sabe dizer o que qualifica uma pessoa escolhida? Quem sabe? Foi isso que eu pensei, irmãos, foi isso que eu busquei a palavra de Deus. Eu falei: meu Deus, eu quero saber se eu me qualifico como teu servo. Eu quero saber se eu sou esse eleito. Se eu falo assim: esse aqui é o meu servo, o meu eleito. Eu quero saber, Senhor, se eu fui eleito. Eu quero saber se eu sou teu servo. Como que você sabe, gente? É muito fácil, a própria palavra diz. O que o servo faz? Se você não serve... Se você não serve, você não serve. Não é tão simples? Simples. Ele diz assim: eis aqui o meu servo. O que faz o servo? Deus falou para mim: filho, aí o servo. O que faz o servo? O servo serve.
se você está servindo ao Senhor, você pode levantar as mãos para o céu e dizer assim: eu sou um escolhido do Senhor, eu estou nesta obra de Deus. Por quê? Porque eu sou um daqueles que estão servindo ao Senhor. Vendo? Aleluia, eu fiquei feliz por isso. Fiquei pensando assim, mas peraí, Senhor, mas tem uns negócios que eu estou assim meio em dúvida ainda. Eu estou pensando assim, mas o Senhor me escolheu assim, do jeito que eu sou. Eu falei assim, eu escolhi você do jeito que você é. Irmãos, que coisa tremenda, Senhor. Coisa maravilhosa. Eu fiquei tão confortado. Porque sinceramente eu fico pensando, meu Deus, eu tenho tantos problemas, tenho tantos defeitos, tenho tantas fraquezas. O Senhor me escolheu a mim. O Senhor disse assim: você não é menos ou mais enrolado que foi Jacó. Você não é pior nem melhor que foi Jacó e seus filhos e toda a nação de Israel. Você não foi melhor nem pior. Então, olha que coisa tremenda. Não é as minhas qualificações, os meus atributos, não é nem o meu caráter e nem a minha pessoa que definiu ser um escolhido de Deus, mas a única atitude que eu tomei de obedecer a Deus, de dizer: Senhor, eu quero te servir, meu Deus, eu quero ser um teu servo, eu quero estar na tua obra, eu quero fazer a tua vontade na minha vida. Pois só essa, querido. Deus tem me confortado tanto, porque eu vejo essa situação na minha vida, eu vejo na situação de minhas ovelhas, principalmente dos jovens, né? Fico pensando, meu Deus, como é que o Senhor vai usar essa pessoa? Ela está tão enrolada, ela está com tantos problemas. Mas aí eu pensei assim, nossa, mas ele está usando eu, que sou pior que ela. Se ele está me usando assim, do jeito que eu sou, ele vai ter um jeitinho lá para resolver esse problema lá. Eu vou ficar frio. Deus me confortou muito com isso, me deixou mais leve, muito mais tranquilo. Agora, a outra questão que eu tenho que falar com vocês, outro dia eu falei assim, olha, eu falhei na minha vida como pastor, porque eu não ensinei às minhas ovelhas algumas práticas que eu tenho na minha vida. Por exemplo, eu citei até na célula, quarta-feira, quando eu me converti, eu bebia, gostava de uma bebidazinha, do licorzinho, uma cervejinha, eu gostava. Eu digo, eu e minha esposa. Minha esposa também gostava, viu, gente? Gostava mais até. Mas pensava assim, a gente gosta de uma televisãozinha, uma novelinha, né? Tão legal. E a gente acompanhava tudo aquilo, aqueles capítulos e tal, direitinho. Se divertia com aquilo. Mas um dia nós pagamos um mico tão grande nessa questão. E aí eu cheguei para minha esposa e disse o seguinte: é o seguinte, se nós queremos testemunhar do Senhor Jesus, nós vamos ter que fechar o bar. Vamos ter que fechar o bar. Olha, sinceramente, querido, eu vou dizer para você, biblicamente não tem nem condição, inclusive não há condição de você falar para uma pessoa não beber. Não tem problema a pessoa beber.
A Bíblia não ensina, não tem uma regra que a pessoa não beba. Não existe isso. Pelo contrário, se você for procurar direitinho, tem até condição da pessoa dizer assim, não, um vinhozinho assim de vez em quando. Tem uns crentes de umas igrejas aí que eles gostam de vinho. E nos casamentos, por exemplo, eles ficam bêbados, porque eles não estão acostumados a beber, então eles entram no vinho e saem caindo, tropeçando pelo chão. Vocês sabem, né? Vocês sabem. Por quê? Porque realmente não tem condição. Tem igreja que a ceia do Senhor faz questão que o vinho seja alcoólico. Não é vinho, eles falam, não, vinho é vinho. Esse negócio de suquinho não é vinho. Nada de que suco não. E biblicamente não tem base para você dizer assim que a pessoa não possa beber, né? Mas por que nós não devemos beber? Por que eu não deveria beber? Porque, em primeiro lugar, o álcool é, como foi citado ontem aqui, é uma porta de drogas. É uma porta, é o primeiro passo, é a primeira droga legal. É uma droga com autorização do Estado para a pessoa fazer uso dela. Segundo, que tem as pessoas que, além de tudo, são doentes. Na outra igreja que eu pastoreei, eu tinha um presbítero alcoólatra, que graças a Deus foi recuperado, mas ele tomava a ceia do Senhor, que não era alcoólico, e ele tomava orando para que Deus o guardasse, porque senão ele poderia sair dali e entrar no primeiro bar e encher a cara, só por causa do primeiro gole. Que não podia fazer salada com vinagre, tinha que usar outra coisa, porque se ele comesse uma salada com vinagre, ele poderia voltar a beber só por causa daquela salada com vinagre, porque é um problema do corpo dele, do físico dele. Então o álcool é uma coisa perniciosa, principalmente nos nossos dias de hoje, diferente dos tempos bíblicos, certamente. Cortamos o álcool, fechamos o bar. Também cancelamos o contrato com a Globo. Daquela data, nunca mais fomos clientes das novelas da Globo. Hoje as pessoas até comentam coisas de novela, eu ouço falar no ar assim, eu não entendo nada porque eu estou num mundo sem Globo. O meu mundo não tem Rede Globo. Novela, né, que eu estou dizendo. Por quê? Porque as novelas são a maneira que a televisão tem de educar, entre aspas, o nosso povo. Então eles querem mostrar na novela o que o povo é e o que o povo faz. E ainda por cima defender casuísmos, né? Por exemplo, o caso do homossexual é um casuísmo. Nem todo mundo é homossexual, mas por que defender tanto o homossexual? Vamos defender outro também. Vamos defender outra raça aí, outro tipo de outro problema. Não, mas o problema é um casuísmo. Eles pegaram aquilo ali e querem tratar daquilo ali. É só o homossexual que apanha, os outros não apanham. É só o homossexual que é molestado, os outros não. Como se não fossem, né? Querem criminalizar esse problema do homossexualismo e não conseguem cumprir a lei nem com aqueles com a lei que já existe. Legislação para os demais casos. E isso é fomentado. Aí eles vão lá na televisão e a pessoa simples, coitada, a maioria da nossa população, uma população pobre de educação, uma população inculta, uma população que não sabe nem escrever. Aí eles vão lá e falam assim: nós trouxemos no programa de hoje o doutor fulano de tal. Ele é doutor, especialista, PhD, não sei o que lá. E ele vai ensinar para vocês aquilo que é o certo. E aí a televisão fica falando para você como que você deve educar seus filhos, como que você deve tratar seu esposo, como que você deve tratar sua esposa. É a Rede Globo que ensina isso. Cortamos a Rede Globo. Eu quero dizer para vocês o seguinte: meu filho fez dia 19 agora, sexta-feira,
mais velho, fez 39 anos. Meu primogênito já tem 39 anos. Ele cresceu sem novela dentro de casa. Tá? Não paramos assim por uns dias, não. Foi uma geração. Uma geração. Hoje você fala assim, por que os pais não conseguem, por que os pais têm problemas na educação dos seus filhos? Porque os seus pais deixaram a televisão educar seus filhos. Quem foi o professor dos filhos? A TV. A TV. E muitas das vezes eles apareciam em casa com umas certas novidades que a gente ia descobrir, que viu na casa do coleguinha, não em casa, mas viu na casa do coleguinha. E às vezes o coleguinha era da igreja, a maioria das vezes. Era engraçado, eu, pastor, ia visitar um presbítero, chegava lá na casa dele, tremendo boteco assim na parede, lá, barzinho, open bar lá. E alguns ainda chegavam para mim, ô pastor, quer tomar um? Sério? Eu como pastor tive muita dificuldade na igreja. Por exemplo, eu como pastor, vocês sabem disso, na minha casa não tem árvore de Natal. Por quê? Sabe por que não tem árvore de Natal? Não existe árvore de Natal. Se você achar uma árvore de Natal na Bíblia, me mostra que aí eu compro uma. Na minha casa não tem ovo de Páscoa. Todo mundo compra ovo de Páscoa para os filhos. Na minha casa, pode perguntar à minha filha, pode perguntar aos meus filhos. Nunca entrou um ovo de Páscoa dentro de casa. Sabe por quê? Não existe ovo de Páscoa. Não existe. A minha filha ficou irada agora que a menininha, a Larinha, nem fez 2 anos ainda, chegou essa semana com a carinha, com a orelhinha de coelho e com ovo de Páscoa em casa. Por quê? Porque lá na escola fizeram isso com a criança. Falei, toma. Pastor, mas árvore de Natal, Papai Noel, nunca. Quem é minha ovelha nunca viu um Papai Noel entrar na igreja. Nunca. Por quê? Tem nada a ver com a Bíblia. Tem nada a ver. Duende, estão tudo duende. Nunca. Por quê? Porque não tem nada a ver com a palavra de Deus, com a Bíblia. A nossa cultura, a minha cultura é a cultura cristã. A minha cultura é a cultura da Bíblia. Foi isso que meus filhos cresceram. Então, eu vou dizer para vocês, pastor, como que o senhor teve tanto sucesso assim? O senhor criou 4 filhos, 4 pastores, 4 homens e mulheres de Deus. Como que o senhor conseguiu isso? Porque a cultura na minha casa foi a cultura da Bíblia. A cultura da Bíblia. Presente de Natal, ninguém ganha presente de Natal lá em casa. Nem neto ganha presente de Natal. Depois passa o Natal eu dou, mas no Natal não dou não. Todo mundo lá com seus presentinhos, meus sem presente. Depois passou o Natal, eu vou lá e compro, dou para eles. Por quê? Porque não quero que associe o presente com o Natal. Não tem nada a ver. Agora, outra coisa que é um texto que ficou na minha cabeça, se vocês quiserem eu compartilho com vocês, é Apocalipse 13, a partir do versículo 11. Você sabe que o livro do Apocalipse é um livro que fala de algumas figuras que dizem respeito principalmente aos nossos tempos, né? Televisão, por exemplo, é uma coisa do nosso tempo. Televisão é uma coisa do nosso tempo. Quando eu nasci, nem existia televisão no mundo ainda. Sabia? Não tinha. A primeira televisão no nosso país
ela é da década de 60, e era em preto e branco. A válvula. Eu tive uma, sou desse tempo, da televisão a válvula. Depois, na década de 70, que veio a Copa do Mundo até, veio a televisão colorida, mais influente ainda, porque agora é a cores. E aí as coisas foram, né, acontecendo rápido, muito rápido. A tecnologia foi se desenvolvendo tanto que hoje você pode ter uma televisão no celular, na sua mão, assim, ó, digital, qualquer lugar. Aí no banheiro pode levar para não perder o capítulo, pode assistir lá no digital. E é a televisão? Eu olho esse texto aqui, fico pensando nisso. Aqui fala sobre uma besta. A besta, no Apocalipse, ela é interpretada de muitas maneiras. Alguém diz que é uma pessoa, um governo, alguém que vai ser essa mão de ferro que vai dirigir o mundo, mas pode simplesmente a besta ser um sistema político, como o nosso hoje. O nosso sistema hoje é uma besta. A besta é uma fera que despedaça e desgraça e mata. O sistema que nós vivemos, ele é um sistema assim, que desgraça e mata as pessoas. Usa o poder econômico, usa o dinheiro, usa a corrupção, usa a influência política para destruir e matar as pessoas. Então olha só que interessante, porque aqui Apocalipse 11 diz assim, 13, Apocalipse 13, versículo 11 diz assim: vi subir da terra outra besta, quer dizer, surgiu um outro poder. E tinha 2 chifres, esses 2 chifres significam 2 reis, ou 2 governos, 2 poderosos. 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro, quer dizer, aparentemente você olha para ele e parece um cordeiro, mas ele falava como dragão. É uma figura que engana, aparentemente bonita, mas ela é terrível. Exerce todo o poder da primeira besta, de um outro poder que já foi, na sua presença, e faz que a terra, olha, preste atenção, e faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, cuja chaga mortal foi curada. Outro poder que passou. E faz grandes sinais. Olha os sinais que ela faz. De maneira que até o fogo faz descer do céu à terra à vista dos homens. Aquela questão do Elias trazer fogo do céu foi uma questão, né, que foi uma vitória de Deus ali. Fala, nossa, Deus, todos diziam assim, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Por quê? Porque fez vir fogo do céu para a terra. O diabo falou assim, eu vou fazer isso também. Ah, se é para fazer... Se é para fazer vir fogo do céu, eu faço também. Por quê? Porque ele está desafiando a Deus, está confrontando Deus, né? Hoje fazer fogo vindo do céu para a terra não é tão difícil, né? Para um botãozinho e ele vem. E o que mais que ele faz? Engana os que habitam na terra com sinais que lhe for permitido que fizessem em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem à besta, que recebera a ferida da espada e vivia. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que acontecesse o que com a imagem? Para que a imagem da besta falasse. Uma imagem que fala. Conhece alguma? Eu tenho uma lá em casa. Eu tenho uma imagem que fala. Surround. O som é surround. E aí você fala, pastor, mas eu não sou idólatra. Mas você fica sentado na frente daquela imagem lá, filho, horas e horas.
Você fica enchendo a sua cabeça de pornografia, de notícias ruins, de coisas malignas. Seus filhos crescem assistindo aqueles vídeos, aqueles desenhos malignos. Todos eles. Eu não tenho tempo para ficar assistindo desenho para dizer assista esse ou aquele. Eu generalizo. Todos eles têm uma ideologia. A ideologia, sabe qual que é? É a ideologia da besta. A ideologia da besta. Aí você fala, não, eu não sou idólatra. Idólatra é aquele lá que o Rodrigão falou assim, que fica de frente à imagem, a imagem não fala, a imagem não olha. Agora tem câmera, eles vê tudo. Agora eles falam. E sei lá se não manda também. Manda recado. MSN. SMS. Manda recado. Queridos, foi o tempo que a imagem não falava. A imagem está falando. Aí você fica lá, internet, Facebook, né? Adquirindo cultura. Não sabe nada na escola, mas conhece todos os aplicativos do Facebook, todos os joguinhos. Que estágio você está, hein? Qual a fase que você chegou aí? Já estou na fase tal. Conseguiu o quê? 1000 pontos. Tenho 3 bônus para gastar. Agora o que fez a idolatria? Agora é o preço. O que fez a idolatria com o povo de Israel? Tomou o tempo do povo. O que a televisão faz hoje? Toma o tempo do povo. Você não tem tempo para ler a Bíblia. Tem tempo. A geração de hoje não conhece Bíblia. Eu não vou envergonhar ninguém aqui, mas se eu falar assim, quantos aqui leram a Bíblia inteira e conhece a Bíblia inteira, eu não vou fazer nenhum concurso bíblico aqui para não escandalizar, que não é o local nem a hora propícia para isso. Uma hora nós vamos acertar essas contas aí. Mas se eu for fazer uma pesquisa, outro dia eu baixei um aplicativo legal, viu? Tem um aplicativo legal no iPhone, Bíblia chama. Tem uns joguinhos lá. Eu falei assim, deixa eu ver quantas eu acerto aqui. Interessante. Faça isso. Faça um teste bíblico com você mesmo. Descubra, vê se consegue descobrir que nível você está. Se você tem bônus. Se você consegue bônus no conhecimento bíblico. Uma vez eu cheguei na igreja e mudei todo o estudo da Bíblia e nós estávamos estudando os 10 mandamentos na Bíblia. Chegou um diácono para mim e falou assim: pastor, eu não entendo o senhor, por que o senhor está querendo estudar os 10 mandamentos? Eu falei, você sabe quais são os 10 mandamentos? Eu falei, não. Eu falei, por isso. Você não conhece os 10 mandamentos? Só 10. E o resto então, como é que fica? A televisão toma o seu tempo. Sim ou não? Irmãos, tenha coragem de falar comigo. Olha, anota lá na sua agenda e marca o tempo que você gasta na sua TV e me fala o tempo que você gasta lendo a Bíblia e tentando entender a vontade de Deus. Ou trabalhando na obra de Deus. Fala assim, pastor, esse negócio de ler Bíblia é muito cansativo. Então, muito legal. Vamos pôr em prática então. Vamos sair a campo. Vamos para a favela. Outro dia eu estava discutindo aqui com a Vanessa. A Vanessa falou assim: pastor, o pessoal esse negócio de dançar, é sempre as mesmas pessoas. Eu falei, não, o Ligás estava assim. Ontem tinha muito mais visitas aqui do que gente da igreja. Deus está trazendo as pessoas que têm fome, porque Ele sabe que nós temos alguma coisa para mostrar. E aí nós chegamos e não mostramos nada? Não. Filha, você vai dançar. Eles dançaram ontem. Eu falei, é o seguinte, se não tiver, vai lá para a favela. Junta as meninas aí, vão dançar para as meninas, para as crianças lá na favela, e vê se inspira alguém lá que queira dançar também. Serviço não falta, querido. Se você quiser abrir uma célula na sua casa, se você quiser juntar 4 ou 5 crianças na sua casa, quantas cadeiras você tem?
Junta uma criança por cada cadeira que você tem na sua casa. Logo, logo você já tá trabalhando no reino. Está ocupado. Você fala assim, eu não tenho tempo. Mas o que você faz com o seu tempo? Não, eu só quero televisão. Quero saber só da televisão. O resto deixa para lá. Só da televisão. Quanto tempo você passa na frente dessa imagem que fica falando no teu ouvido? Eu não adoro ela, mas você gasta tempo com ela. Quando você começa a dar atenção para uma coisa, assim, quando você começa a olhar muito para um rapaz, alguma coisa está acontecendo. Quando você começa a olhar muito para uma moça, assim, alguma coisa está acontecendo. O coração está meio complicado. Alguns falam assim, não, pastor, eu conversei com uma irmã outro dia, a casa caiu nos pedaços e ela chegou para mim e falou assim, pastor, eu queria tanto tirar essa televisão e comprei. Olhei para casa assim e falei, legal. E o lar, aquela desgraça, marido esbravejando, gritando, a mulher não se entende com o marido, o filho também não, aquela confusão tremenda. E a senhora, aparecida, entronizada ali na frente, para eles ficar aparecendo as imagens para eles ali. Digital agora. Chegou a TVT em digital, finalmente. Agora é digital. Agora não tem mais chuvisco, que negócio fica caindo assim. Não, negócio de fantasma só lá em casa, porque as caem não tem fantasma. Você é assinante de televisão? Olha só que coisa interessante, a pessoa paga. Paga para ter aquilo em casa. Não é estranho isso? Eu acho. Eu falo assim, mas como que eu vou pagar um negócio que eu não quero nem de graça? Como que eu vou, não me queira vender nada? E o missionário vende uma televisão, a nossa TV, que coisa maravilhosa, a nossa TV. Nem de graça eu quero, quanto mais para pagar. É isso que rouba o tempo do povo. Rouba. E a igreja vai caminhando nesse tempo de final dos tempos para essas coisas e não se afina com isso, não entende isso, depois não sabe como controlar os filhos, depois liga para o pastor 3 horas da manhã, pastor, eu não consigo dormir. Aí fica difícil de dormir mesmo desse jeito. Pastor, faz uma oração para o meu filho, porque ele não consegue tirar nota na escola. Pastor, ora para isso, pastor, ora para aquilo. Irmãos, eu sou muito brincalhão, porque eu acho que o riso ajuda a gente. Faz igual maionese, assim, a gente engoliu o negócio meio grosso, mas com maionese vai melhor. Com o riso a gente consegue ir lá um pouquinho melhor, mas é sério. É sério, sabe por quê? Porque a mesma sentença que veio sobre Israel virá sobre o povo de Deus. Tem gente que fala assim, não, Deus não vai mandar essa desgraça na minha cabeça. Não vai. Ele não vai mandar na sua cabeça, não vai mandar. Olha lá Apocalipse, logo na frente aí, que está escrito aqui, o Senhor está dizendo assim, sai da Babilônia, povo meu, sai desse lugar, foge daí, para que você não seja cúmplice nos seus pecados e para que você não receba a mesma condenação. Sim ou não? Não, eu moro aqui, né, na boca, aqui tem uma boca de fumo aqui na frente da minha casa, mas Deus me guarda. Muda daí logo. Sai daí logo.
Sai do meio desse povo que não conhece a Deus, sai do meio dessa gente que não entende, não conhece a Deus. Vai lá só para falar de Jesus para ele, enquanto eles deixarem, né? Porque não vai ser por muito tempo. Mas tendo oportunidade, vai lá e prega. Como disse, né, lá a Timóteo, prega a tempo e a fora de tempo, insta, esbraveja. Um dia eles vão falar assim: nossa, eu lembro de alguém que falava um negócio desse para mim. No mínimo. No mínimo. A destruição virá. Virá. Ela está acontecendo, na verdade. A destruição já está acontecendo, na verdade. É que nós somos tantos. Matou aquele ali, mas eu estou vivo ainda. Legal. Aquele lá acabou com a família, mas a minha está inteira ainda. Oh, glória a Deus, aleluia. A destruição está acontecendo. Aí você vê as pessoas falando na televisão assim: olha, eu via acontecendo com os outros, mas eu não imaginava que isso podia acontecer comigo. Você pode imaginar. Pode imaginar. Eu, por exemplo, eu em casa, a gente tem sensores de alarme, a gente tem câmera. E você fala assim: pastor, mas precisa de tudo isso? Aqui no interior precisa? Eu falei assim: eu quero ser franco com você. Eu estou preparado. Porque se você não se prepara, querido, você quer ignorar o mundo que você vive, o lugar que você está? É doido. É doido. Você quer fazer parte da estatística. Qual estatística? Aquela estatística numérica da polícia. Só isso. Só isso. Outro dia mostraram na televisão uma pessoa lá, e chegou o assaltante, e o cara foi tão esperto, ele tirou o revólver e matou o assaltante. Era um policial, né? Lógico. Mas a questão a pergunta é essa assim: mas não deve reagir. Eu falei: o que não deve reagir? Se você tiver chance, querido, não perca. Porque senão eu vou ser o defunto. Aí eles vão falar: moço, era tão bom. Não perca. Esteja preparado. Esteja você preparado, esteja preparado você, sua família, seus filhos estejam preparados. Se um dia acontecer de entrar um ladrão em casa, espero que não entre, em nome de Jesus. Eu oro para que não entre. Mas se um dia entrar, você pode falar assim: o pastor estava preparado. Se deu certo, não deu, não sei, mas ele estava preparado. Eu estou preparado. Estou preparado para a volta de Jesus, estou preparado para viver nessa circunstância, nesse mundo que nós estamos vivendo. Eu estou preparado. Não sou um tolo, bobo e inocente. Eu sei que preciso estar preparado. Deus nos deu a sua palavra. Por que seria? Por que Ele nos revelou tantas coisas assim, tão importantes e significativas? Para que eu e você estivesse preparado. Porque Ele diz assim: a volta do Senhor é como um ladrão. Olha a figura que Ele usa. É como um ladrão. Ninguém espera o ladrão, né? Ele chega de repente. A volta do Senhor é assim. Então esteja preparado. Como que eu estou preparado para a volta de Jesus? É envolvido na obra de Deus, é trabalhando, é servindo ao Senhor, é glorificando o seu nome, é exercendo esse juízo que Ele espera que eu exerça. Então, aquilo que Jesus fez, nós devemos fazer. Eu cito essa palavra para mim. Quando nós começamos esse trabalho, vocês são testemunha disso. Quando nós começamos lá no Pouso Bom, eu disse: o Espírito do Senhor está sobre mim. Você poderia falar: não, ele tem que estar parecendo Jesus. Nós temos que parecer Jesus.
Não tem nada de errado você querer parecer com Jesus, não. Pelo contrário, esse é o seu alvo, esse deve ser o seu objetivo. Parecer Jesus. O Espírito do Senhor está sobre mim. Então tudo que eu faço está relacionado àquilo com que Jesus faria. Simples. Amém? Ai, o amém. Glória a Deus. Discipulado, viu, gente? Discipulado, eu estou de olho em vocês, hein? Estou de olho em você. Estou de olho nos seus filhos. Falei outro dia na célula assim: olha, eu tenho notícias, reportagens da sua casa o dia inteiro. Eu, como? Eu vejo seus filhos, eles contam tudo para mim. Eles chegam e... é assim? O que eles fazem? Um espelhinho de casa. Tudo que vocês fazem, eles chegam refletindo, mostrando. Lá em casa é assim, ó. Não preciso nem que vocês me contem. As criançadas me contam tudo. Pense nisso. Amém? Glória a Deus. Então vamos encerrar, né? Se colocar de pé, ou vai mais alguma atividade? Amém. Glória a Deus. Muito bem. Pastor Rodrigo foi assistir o Santos lá em Santos hoje. Deu sorte. Fez só um gol contra, mas tudo bem. Mas sábado estará aí, né? Bom, ligados em Jesus e tudo mais. Quarta-feira? Tá. Vamos orar então. Obrigado, Senhor, por esse momento tão feliz e oportuno. Obrigado, Deus, pela presença do Teu Espírito. Obrigado pelo que o Senhor falou ao nosso coração, nos trouxe essas revelações. Sentimos tão abençoados, Senhor, porque o Teu Espírito se comunica conosco e fala conosco e ensina o nosso coração. Louvado e engrandecido é o Teu nome, Senhor. Agora nos leva, Senhor, na Tua paz, guarda-nos no Teu amor. Tomamos a cobertura do sangue de Jesus sobre as nossas vidas. E em nome de Jesus nós repreendemos toda a obra do diabo na vida de cada um de nós aqui e também dos nossos familiares. Nós proibimos em nome de Jesus de qualquer ataque do diabo em nome de Jesus. Nós tomamos cobertura do sangue de Jesus sobre as nossas vidas. Recebemos o perdão dos nossos pecados e a plena comunhão com o Espírito Santo em Cristo Jesus. Sabemos que somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Sabemos, Senhor Deus, que Tu nos apartaste para Ti mesmo, para que sejamos como a Tua imagem. Por isso, Senhor Deus, nos abençoa e dá-nos uma semana vitoriosa. Em nome de Jesus nós oramos. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai, a comunhão do Espírito esteja com todos vós, meus queridos, hoje e sempre. Amém, Jesus. Amém. Abençoe seu irmão aí também com um abraço, em nome de Jesus.